Leitura da Bíblia em um ano, dia 29. Hoje leremos Êxodo capítulos 7 e 8, Salmo 29 e Evangelho de Marcos capítulo 9. Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés, Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio.
Capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e fazem subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, e nas suas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra.
Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhes Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. Estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Salmo 29. A voz de Deus na tempestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem essas coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse:
Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá e muito será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passaram pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros.